Então, hoje são as duas últimas aulas e eu queria falar com vocês a respeito da avaliação. Antes de eu apresentar o professor Augusto Paranhos, eu vou copiar para vocês a avaliação que nós vamos propor para vocês. Essa avaliação, ela é válida para todo mundo, inclusive para os alunos, tá? Dos dois programas de pós-graduação. E vocês irão receber também, pela secretaria dos respectivos programas, vocês irão receber quem é aluno, né? Quem é aluno de pós-graduação. Então, aqui nós temos dois perfis, né, de participantes. O primeiro são participantes gerais, o curso é aberto, e essa é a avaliação que a gente vai pedir. Então, vocês devem escolher um artigo, se vocês quiserem, né, a opção de ser da sua área de atuação ou pesquisa. Esse artigo tem que ter sido publicado até o ano de 2000, quer dizer, artigos mais antigos, isso facilita achar erros nos artigos. E vocês vão ter que fazer em uma página uma análise crítica desses 5 pontos, da hipótese feita, as conclusões obtidas, mencionando relação entre elas, criticando a relação entre elas, se for o caso. A classificação metodológica, propondo outra se não for adequada, os componentes éticos, os potenciais vieses, e com relação aos resultados, a qualidade, a necessidade dos gráficos e tabelas e se os resultados suportam as conclusões apresentadas. Então, bem direto, né? Pega o artigo, coloque a referência dele também, né? Além também do nome e do e-mail de contato. Aqui faltou colocar, que vocês devem colocar a referência originária para a gente poder conferir, né? Então, todos os participantes aqui, alunos ou não alunos, devem fazer isso, né? Para que vocês consigam ter o certificado da Sociedade Brasileira de Glaucoma do curso. Repito, para quem é aluno dos programas de pós-graduação, nós teremos uma avaliação a mais. Essa avaliação também vai ser baseada na entrega de um trabalhinho, tá? É um trabalhinho de 2 páginas, não é nada complicado, mas eu vou explicar aqui e vocês irão já receber a partir de amanhã no e-mail das secretárias dos programas de pós-graduação, ok? Esse formato de avaliação, a pedido de alguns e após a gente ter discutido um pouco, foi proposto e está sendo colocado para vocês porque ele facilita que vocês possam fazer em casa, com calma, e nós iríamos apresentar essa avaliação na quarta-feira, a gente vai abdicar disso e já está apresentando hoje, vocês terão até sexta-feira à noite, né, vamos colocar aí sexta-feira meia-noite, para enviar para a gente. Eu sugiro que, se possível, Augusto, a gente possa usar o e-mail da Sociedade Brasileira para receber esse material. Eu não pensei... Pode sim, pode sim. Depois vê com o Ricardo qual que é a melhor forma, e aí ele passa, aí você manda para todo mundo, não tem problema nenhum, não. Ok. Então tá bom. Então a gente vai pegar o nome dos inscritos, né, todos, e vamos mandar, só reforçando, né, o e-mail da Sociedade Brasileira de Glaucoma para vocês enviarem até sexta-feira meia-noite. Muito bem. Então, dando início, eu gostaria de apresentar o professor Augusto Paranhos Júnior. Ele é professor, ele é docente da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Fez o seu mestrado, doutorado lá. Tem a sua especialização. Nós estávamos discutindo se era pós-doc ou especialização em Yale. Ficou quase 2 anos em Yale. E sem contar que hoje ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e por isso e por diversos outros títulos, além do fato de eu considerá-lo meu amigo, é um prazer tê-lo aqui, agradeço a presença dele, é uma honra ele poder nos agraciar com a sua aula. Então, Augusto, muito obrigado pela presença e o púlpito é seu. Bom, obrigado, Jaiter. Eu queria agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Glaucoma, toda a dedicação que você e a Carolina Grastelli tiveram para a organização desse curso. E esse curso tem uma importância muito grande. Assim, essa é uma diretoria com viés em medicina baseada em evidência, numa fase em que a gente tem muita coisa desvirtuada, e que as pessoas, inclusive, acham que é pejorativo você ter esse viés.
Para mim, esse é um viés só de essas pessoas que eu respeito, todas as pessoas que eu respeito têm essa consideração pela medicina baseada em evidência. E como eu sou muito educado, o oposto também é verdadeiro, né? Então, eu acho que esse curso ele tem uma importância muito grande. A gente tinha cursos de campo visual que teve uma audiência de mais 6.000 pessoas. Eu espero que esse curso gravado ele também tenha uma penetração não grande quanto, mas também robusta como a gente teve. O que eu vou compartilhar a tela aqui. Ok. O que eu vou falar hoje, só um pouquinho, vai ser sobre padronização, só colocar, a gente conseguir enxergar tudo, da redação, né? A gente vai falar sobre o Equator Network e o consorte. E um pouquinho da padronização das outras coisas também, que tem para praticamente tudo. Quando a gente submete um artigo para qualquer revista, os arquivos brasileiros de oftalmologia estão nesse mesmo padrão, e a Ophthalmology, só para exemplificar, cada modelo de estudo que você está fazendo, você vai ter um tipo diferente deixa eu colocar o cronômetro aqui, um tipo diferente de formato, né? Existe o formato que deriva da própria revista e existe um formato que ele é razoavelmente universal. É desse formato universal que a gente vai falar hoje, e as coisas estão, inclusive, um pouquinho mais simples, né? Você pega, por exemplo, o JAMA fala, para você escrever aqui, valeu o Equator Report Guidelines para cada coisa que você vai fazer, de clinical trials até relato de caso. Então, isso é bem importante porque, e eu convido todo mundo a pegar, porque é muito interessante, no PubMed Central você consegue acessar artigos de 1890, 1885, você consegue pegar artigos de glaucoma de ângulo fechado antes de existir lente de gonioscopia. E é muito engraçado o jeito que as pessoas escreviam. As pessoas escreviam como se fosse um relato pessoal. Eu tenho artigo que a pessoa parou de seguir o paciente e começa a falar da própria doença que ele teve, depois volta a falar do próprio paciente. Você vê o tanto que é necessário essa padronização, tanto que a gente evoluiu, né? Falar sobre o Equator Network propriamente, né? Ele é uma rede, esse Equator é uma sigla que significa Enhance the Quality and Transparency of Health Research, que é uma iniciativa internacional que tenta padronizar a forma como a literatura científica na área de saúde é reportada, né? Isso faz com que os estudos fiquem mais transparentes e que todo mundo tenha uma mesma linguagem e que não fique uma bagunça como foi há uns 40, 30 anos atrás, ainda era assim, né? Então, essa rede ela reuniu vários pesquisadores e principalmente editores de revista médica, que são pesquisadores, né, e revisores e desenvolvedores de diretrizes de relatório, órgãos financiadores de pesquisa, porque para eles também é importante que tudo fique unificado, porque eles precisam entender onde estão investindo, e os professores. Então, mas basicamente, embora tenha várias pessoas interessadas nisso, são os editores de revista médica os mais importantes, porque partiu deles uma unificação, uma tentativa de unificação de reportar a pesquisa científica. Então, esse aqui é o objetivo, como eu já falei, né, que é manter e desenvolver uma coleção abrangente de recursos online, informações atualizadas e ferramentas materiais relacionados à pesquisa de saúde. E é a biblioteca em que você vai ter os cursos básicos. Que são esses cursos? Os cursos são determinados reports, né, determinados modelos de pesquisa. Então, ensaio clínico randomizado, estudo de corte, estudo de diagnóstico. E aqui vocês vão ver no Reporting Guidelines for the Main Study Types, você tem aqui para ensaio clínico randomizado, o CONSORT, estudos observacionais,
o Standard, que é para diagnóstico e prognóstico, que a gente vai comentar algumas coisas. Então, o que é interessante disso daí para quem está começando, e acho que esse curso de metodologia é essencial? Ele é fill the blanks. Seus problemas acabaram. Então, quando você via assim, meu Deus do céu, como é que eu vou escrever esse artigo científico? Para cada artigo científico, existe um roteiro que deve estar incluído cada pedacinho do que você está fazendo. E alguns ensaios e alguns artigos para algumas revistas só se aceita se for feito nesse padrão. Então, isso é bem importante porque te facilita a vida e facilita a vida de quem está organizando a literatura científica. Aqui nessa mesma página, você pode olhar por especialidade, que vai ter algumas dicas por especialidade. E sim, eu cliquei para ver especialidade, sim, eu vi oftalmologia. E olha o que temos aqui, temos glaucoma aqui, né? Então, uma nova maneira de reportar pressão intraocular em estudos de cirurgia de glaucoma, né? É bem interessante aqui, porque o autor coloca é uma forma de você colocar isso no resumo. O que ele viu? Ele viu que o resumo para esse tipo de coisa era um balaio de gato. Se você clicar aqui, eu cliquei, aqui tem o artigo original que foi publicado na Clinical of Ophthalmology em 2012, tentando padronizar. Eu vejo isso daqui que não é ainda tão respeitado, mas vale a pena dar uma entrada nesse artigo. Esse artigo ele coloca lá a bagunça que é isso daí nos seus reports, né? Existem outras formas de padronização, não de report, mas de condução da pesquisa. Por exemplo, a American Glaucoma Association, ela faz algumas considerações metodológicas para estudos cirúrgicos e clínicos de glaucoma, que vale a pena muito que vocês vejam. Isso daí é a forma de reportar. A World Glaucoma Association tem uma forma que talvez seja mais importante que isso, é como fazer, porque não adianta nada você reportar certo uma coisa que você fez errada, né? Então, lá ele tem assim, uma coleção de dicas muito importantes. Eu convido todo mundo a dar uma olhadinha nos guidelines da World Glaucoma Association, que mostra bem claro como é que você deve conduzir algumas coisas de pesquisa de glaucoma. E como esse curso é geral, com certeza absoluta, não só para glaucoma, mas para cada área, você vai ter o seu guideline específico de metodologia para você não fazer kits de como não fazer besteira na sua área. Toda área tem uma coisa dessa, no glaucoma tem também, e a gente tenta seguir da World Glaucoma Association. Então, promover ativamente o uso de diretrizes de relatórios, boas práticas de relatório de pesquisa por meio de um programa de educação e treinamento. Ou seja, não basta você listar a regra, você tem que ensinar as pessoas a usar esse tipo de coisa. E você aí agora, principalmente depois que o mundo acabou, esse ano, né? E tudo ficou online, inclusive esse curso que a gente está passando agora, vários cursos do Equator que eram presenciais. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar aqui. Sim, eu coloquei aqui. Isso daqui, por exemplo, é um curso presencial na época que o mundo não é como é hoje, né? Agora isso aqui é um curso presencial, eu acho, no Canadá. Se você não foi, você perdeu a chance de ir, agora você só consegue fazer as coisas online. Se você entrar nessa mesma página atualmente, está listado vários cursos online que você pode ver, e talvez seja mais prático, né? A gente, na verdade, não tem sentido nenhum você se deslocar para o Canadá para fazer um curso que ele pode inteirinho ser feito online, como esse curso que você está fazendo agora de metodologia. Aqui aquela aba da direita que eu tinha mostrado antes, veja bem, eu estou fazendo uma revisão sistemática, tem regra para revisão sistemática. Eu estou fazendo um case report, tem regra para case report. E eu vou te falar uma coisa, fica muito bacana se você escrever no seu artigo que você seguiu essas regras aqui. Então, se você mandou um randomized clinical trial, você está falando que você seguiu as regras do CONSORT. Se você mandou um case report do CARE, se você mandou um estudo de diagnóstico do Standard, STARD, aliás. Então, isso daqui é uma coisa... A pessoa vai ver que você, para escrever, você seguiu um roteiro, e esse roteiro ele é um roteiro consolidado pelas principais revistas médicas, né? Antes de falar sobre o CONSORT, que é o principal
né? O consort você consegue publicar um estudo de diagnóstico sem seguir os parâmetros do Equator para estudo diagnóstico. Você não consegue publicar um estudo randomizado sem seguir o consort. Então, para entender um pouquinho do ensaio clínico randomizado e os critérios, o que o consort pede, eu vou tentar fazer uma revisão rápida, porque isso aqui já foi assunto no curso, mas eu acho que é importante, né? Primeira coisa, o ensaio clínico randomizado ele tem que ser registrado. Eu era do Comitê Internacional da AVO quando eles estavam comentando que se o ensaio clínico randomizado que foi apresentado como abstract na ARVO, se ele tem que ser registrado, e ficou uma janela razoável, sem precisar ser registrado, falando que aconselhava-se que tivesse o registro. Atualmente, até para você apresentar como um pôster, você tem que ter o registro. Mesmo porque o registro ele antecede a sua pesquisa. E futuro do pretérito só existe na gramática portuguesa nossa, mas pesquisa não. Então, você não pode colocar um registro a posteriori. Isso era aceito quando começou a história dos registros clínicos. A plataforma Brasil serve como forma de registro também, mas em termos gerais, o clinicaltrials.gov tem vários sites de registro, não é só o clinicaltrials.gov. Quando surgiu isso, a intenção que tinha de registro era o seguinte: a indústria farmacêutica ou qualquer um que fosse fazer um projeto, se ele não desse certo, ele não era publicado. Atualmente, o seu passado te condena, porque você tinha lá que tinha que fazer o registro, você fez o registro e não publicou. Se não publicou, tinha alguma coisa errada naquilo lá, ou que você não terminou o seu projeto. Então, existe uma função literalmente, de passado de uma pesquisa para que você tivesse acesso até aquilo que não foi publicado. Outra grande função do clinicaltrials.gov é você não chover no molhado. Se você pega, por exemplo, teve uma ideia brilhante e fala para sua esposa: agora eu vou fazer o estudo mais importante da universidade, eu vou fazer um ensaio clínico randomizado sobre esse assunto. Aí, quando você olha lá no clinicaltrials.gov, já tem 17 ensaios clínicos em fase terminal, já terminando o estudo. Aí você vê que, assim, pensa assim, será que vale a pena fazer? E lá vai estar o resumo, mais ou menos, do protocolo, que você vai ter uma ideia se vale a pena começar esse estudo que você achou que era tão brilhante. Que uma das coisas mais bem distribuídas no mundo é a ideia boa. Quando você tem uma ideia boa, você pode ter certeza que tem umas 300 pessoas que também tiveram essa ideia boa. A diferença é o tempo, a disponibilidade, recurso financeiro. Então, quando a gente vai para a ARVO, não sei se o Jaiter concorda comigo, mas muitas vezes que a gente vai para a ARVO, a gente fica olhando os trabalhos que a gente pensou não fez e os outros publicaram com ódio da gente mesmo, né? Vendo tanto que a gente é pequeno e pobre de espírito e não teve a capacidade de fazer aquele estudo tão bacana que o povo está lá olhando e comentando e, oh meu Deus, eu tive essa ideia, né? Roubaram a minha ideia, né? Coisa assim. Bom, ensaio clínico randomizado, eu vou comentar primeiro qual foi o primeiro ensaio clínico, não randomizado, mas ensaio clínico, publicado na literatura, né? Esse aqui que era a comparação do efeito da saúde da dieta vegetariana de plebeus em comparação com os nobres babilônicos por 10 dias. Esse estudo foi publicado na Bíblia, e a gente tem aqui, ó, o livro de Daniel, há 600 anos antes de Cristo, né? Esse foi o primeiro ensaio clínico que a gente teve noção, não foi randomizado e por isso ele é cheio de vieses. Quais foram os problemas desse estudo de Daniel e colaboradores, né? Eu acho que Deus estava ajudando ele, né? Porque a teoria de Daniel deu certo. Viés de alocação, né? Viés de apuração e talvez uma intervenção divina, né? Uma eventual intervenção divina. Esse estudo, ele está sendo, quem olhar isso daqui, procurar na internet, vai achar que a revista de obstetrícia fez uma análise desse livro de Daniel, nesse artigo do livro, esse estudo do livro de Daniel, como se ele fosse um artigo científico e discute todos os vieses possíveis. Eu acho bem interessante, lógico que isso é uma brincadeira, mas ele é um ensaio clínico, de fato, com todos os vieses. Se Daniel tivesse tentado publicar nos arquivos brasileiros ou na Ophthalmology, ele teria a história comum de grande parte dos estudos mal feitos, ele não seria publicado.
E o que é um ensaio clínico randomizado? Né? Que as pessoas são alocadas de forma aleatorizada para receber um ou vários tratamentos. E pesquisa diferentes eventos que podem ou não estar presentes depois que os participantes receberam a intervenção. Então, por que isso daqui é importante? Olha aqui, a gente tem a população geral, os critérios de inclusão e exclusão, a gente faz a randomização, aí a gente tem, por exemplo, há dois grupos, né? O grupo A e o grupo B. Qual que é o objetivo de randomizar? É você permitir que seja distribuída para os dois grupos de forma uniforme todas as variáveis a que você está estudando, inclusive, e as variáveis de confusão. Então, quando você faz uma coisa dessa, você vai excluir os vieses. Por isso que teve tanta discussão que me deprimiu muito, né? Teve tanto médico falando tanta asneira sobre a importância, sobre a desimportância, né, no caso das asneiras, dos ensaios clínicos randomizados para drogas como cloroquina para o tratamento do Covid. Né? Não consigo colocar na cabeça das pessoas a importância do ensaio clínico randomizado. Eles sempre colocavam um observacional, agora saiu 17 observacionais falando a mesma coisa. O ensaio clínico randomizado tem essa importância, porque você evita os vieses e vê o verdadeiro efeito das coisas, né? Então, por isso que isso é uma das joias da pesquisa clínica, e por isso que a gente bancava o chato, assim, cadê o ensaio clínico randomizado? Porque isso é importante para fazer a avaliação correta de desfecho, né? Randomização, eu lembro que teve uma aula disso daqui, eu vou passar para frente rápido para estourar o tempo. Eu vou falar só de erros de randomização um pouquinho, né? Que eu lembro da aula de randomização, eu acho que o erro não falou, né? Por que é errado a gente falar assim que vamos pegar pelo número do prontuário, o número par vai para a droga A, o número ímpar vai para a droga B? Por que isso daí é errado, né? Bom, isso é errado porque para você a randomização ela tem que ser feita depois do paciente já poder ser incluído. Se você já sabe, vamos supor, por exemplo, que você é um torcedor da droga A. A droga A foi você que desenvolveu. Então, a droga A, a droga bacana, é a droga que funciona. A droga B é a droga cheia de efeito colateral que você não gosta, né? Aí a gente viu que um paciente que você considera como um paciente mais difícil de dar certo, caiu, tem um número par, caiu para a droga A. Aí você é mais rigoroso nos critérios de inclusão e exclui, eventualmente, esse paciente, que você já sabia antes da inclusão dele para que grupo que ele ia cair. Então, por isso que isso, número de prontuário, a data de nascimento, e qualquer coisa que o paciente já traz dele, é errado usar como randomização, isso daí entra como pseudo-randomização. E você quer saber uma coisa feia? É que se tiver alguém fazendo uma meta-análise, ele tem que colocar todos os estudos da Fundação Cochrane, inclusive os que foram excluídos. E por que eles foram excluídos? Porque por conta de pseudo-randomização. Então, além de você fazer errado, vai ter alguém que vai contar para todo mundo. Então, tomar cuidado com a pseudo-randomização. Os estudos explanatórios ou pragmáticos, né? Estudos de eficácia e eficiência, fase 1, 2 e 3. Vou comentar rapidinho sobre isso. Explanatório, ele é um grupinho menor, bem homogêneo, é quase fora do mundo da realidade. Mas você precisa disso, principalmente quando você não tem muita informação a respeito do que você está fazendo, que tem que ser o mais homogêneo possível. Você não pode ter muita variável de confusão. Senão você tem você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Eles podem usar placebo como controle, embora lembrar que pela regra brasileira você não pode usar placebo a não ser que não exista nenhum tratamento para aquela determinada situação. E aqui os pragmáticos. O pragmático é um estudo mais como a vida como ela é. Os critérios de inclusão eles são bem menos rigorosos, né? E aí você tem uma noção um pouco mais ampla olha, a gente está tendo isso para as vacinas, né? Você tem assim, primeiro estudo muito rigoroso, em um grupo muito específico, uma idade muito controlada, né? Aí depois você precisa saber se o estudo funciona para todo mundo, se a vacina funciona para todo mundo, ou só para aquele grupinho pequenininho de gente muito igualzinha.
vocês vão ver que daqui a pouco vai ter estudo que vai poder ampliar a faixa etária, que vai poder incluir comorbidade e que vai ser o estudo em que todo mundo pode entrar, né? Então, por isso que é importante esses dois tipos de estudo. Os dois são importantes. Geralmente ele começa como explanatório e ele se continua como pragmático. Deixa eu passar mais para frente um pouquinho. A fase 1, que estabelece segurança, né? Isso é uma das coisas que a gente viu também agora, a exaustão nos estudos de vacina, né? Primeiro você vai testar a segurança, né? Então, e facility de fase 1, tem poucos lugares no Brasil que fazem estudo de fase 1. Você tem que controlar, inclusive, tem câmera, você tem que controlar se o paciente foi no banheiro, se o paciente tomou a medicação, se o paciente... É diferente. O estudo de fase 1, você está querendo ver segurança, então você vai ver exames laboratoriais e tudo. Quer dizer, você vai ver se aquela determinada intervenção, ela que foi testada primeiro em estudo em animal, para ver se vai funcionar. Outra coisa, muita besteira foi falado também a respeito de uma generalização muito rápida do que deu certo em animal, então a gente faz em ser humano, né? Não, infelizmente não é assim, né? Grande parte das drogas que a gente testa em animal, quando a gente vai testar em ser humano, elas não funcionam, principalmente para doença neurodegenerativa, né? Você testa animal por conta da plasticidade do sistema nervoso do animal inferior é bem melhor, aí quando você vai para o ser humano não funciona, né? Então eu vejo muita tristeza quando aparece no jornal nova droga para Parkinson funcionou em ratinho. Então aí, quem tem desespero, Parkinson é uma doença bem estigmatizante, né? Agora meus problemas acabaram, né? O problema do papai acabou, a gente vai poder usar essa droga. E essa droga nunca aparece. Ela pode até ser efetiva e tem que ser testada em animal, e se não funcionar em animal, você nem sequer vai testar em ser humano. Mas pular as fases, por exemplo, esse determinado vermífugo, ele matou o Covid de uma forma animal, então, e na placa de Petri, então funciona. Então, esse vermífugo a gente usa normalmente, então nossos problemas acabaram. Esse tipo de raciocínio em que pula fases, ele é típico de médico que nunca fez pesquisa na vida. O médico que fez pesquisa na vida, ele tem vergonha de falar uma coisa dessa, né? Então, ainda fase 1, né, estuda-se quando a droga pode se dar de ser humanos, que tipo de efeito colateral que tem, como é metabolizada, e geralmente é conduzida em indivíduos normais. Pode ser feito em indivíduos doentes? Pode. Você tem estudo de fase 1 em paciente terminal com câncer, né? Você tem isso daí, né? Mas, geralmente, você faz em indivíduos normais. Fase 2, para estabelecer protocolo. Aí você tem assim, né? E a gente tem isso em vários exemplos na oftalmologia e no glaucoma, né? Soltando a droga nova. Qual é a concentração adequada que tem menos efeito colateral comparado com a droga standard, comparado com o timolol, por exemplo. Aí você tem lá 3 concentrações diferentes, né? Isso daí é que você estabelece o melhor protocolo para fazer o fase 3. Porque o fase 3, aí você está estudando eficácia mesmo, e você precisa... É um estudo muito maior, muito mais caro. Você não pode fazer besteira com a droga numa dosagem que não é a mais apropriada, e essa dosagem que é mais apropriada deriva do fase 2. E aqui, fase 3, como eu comentei, né, que é para ver se o tratamento é efetivo e quais são os efeitos colaterais importantes, né? Deixa eu ver aqui meu tempo, que ainda tenho que falar do Consort. Tem 8 minutos aqui. Isso daqui também foi falado, né, que é o estudo paralelo, meio óbvio, né? Você tem a divisão A e B. O crossover, que eu gosto muito, que eu acho muito bacana, a gente acabou de fazer um desenho de crossover, em que você tem o paciente A, usou a droga e depois usou o placebo. Fazendo placebo foi mais fácil, mas pode ser droga A e droga B, tá? E o B usou primeiro o placebo, depois a droga. A vantagem é que o tamanho da amostra ele é diferente, ele é um pouco menor. Você usa o mesmo paciente como controle dele mesmo, né? Na evolução, você consegue ver melhor esse efeito. Você pode fazer o washout no meio do estudo. E isso daqui funciona para doença crônica, né? Você não vai fazer isso daí para uma crise de glaucoma agudo, né? Não funciona.
Você vai fazer isso um glaucoma crônico de ângulo aberto, uma insuficiência renal crônica, uma insuficiência cardíaca crônica. Então, estudo crossover tem que ter tempo para a doença, tem que ter aquele padrão, né? Senão não vai ter nenhuma utilidade, né? Tá vendo? Estou sendo coerente, é isso mesmo. E o estudo fatorial? O estudo fatorial, ele permite que você faça avaliação em vários formatos. Droga A mais droga B, droga A mais placebo, droga B mais placebo. Esse placebo pode ser uma outra droga. E aqui eu coloquei um exemplo que tinha de avaliação de ácido acetilsalicílico e streptokinase para infarto agudo do miocárdio, né? De ambos ou de nenhum em pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio. Então, qual que é o problema disso daqui? Quanto mais braço você inventar no seu ensaio randomizado, maior vai ter que ser seu tamanho da amostra. Então, se você calculou, por exemplo, 30 e 30 para 2 grupos, se você tiver um terceiro braço, não vai ser 30, vai ser mais do que isso. Então, começa a ficar economicamente complicado. Então, ele tem que ser bem justificado. Por isso que a gente precisa do fase 2, para ver o que realmente faz sentido, né? Mas esses estudos de cardios, quem já viu estudo de cardiologia, é 10 mil pacientes, é 5 mil pacientes, é uma alegria, né? Muita gente, né? Ele pode ser aberto, cego ou mascarado, duplo cego, triplo, quádruplo cego. Aqui, a história de ser cego ou mascarado, tem um artigo muito interessante que o cara coloca, que os autores, né, eles estão mascarados, como se fosse o zorro, né? Mascarado é um termo muito impróprio para a gente usar para o que seria cego, né? Vendado seria o termo melhor que esse artigo fala, mas a gente continua falando mascarado, né? Se mascarado fosse cego, o zorro estava morto, né? No primeiro episódio. Então, o cego, a gente não usa em oftalmologia porque é politicamente incorreto. Além do que, você vai falar num estudo que o paciente pode ficar cego, que o estudo é cego. Então, é ruim, né? Então, fala mascarado, né? Então, fala que você não vai ficar sabendo para o paciente, né? Alguma coisa assim, né? Duplo cego quando o paciente e você não está sabendo. Triplo cego quando você não está sabendo, o paciente não está sabendo e o estatístico não está sabendo, e assim por diante, à medida que você vai mascarando ou cegando todo mundo que pode ter acesso à informação. Viés já foi falado aqui, né? Viés de randomização, de mascaramento, de publicação. Viés de publicação, isso é uma maravilha, você tem trocentas literaturas isso daqui, mostrando que na literatura inglesa, na literatura americana, se o autor é americano, ele tem mais chance de ser aceito do que a gente que é latino e tudo, né? E determinados lugares esse viés de publicação não é tão importante, né? Viés de linguagem, viés de país de publicação, viés de tempo de publicação. Então, eu acho que todo mundo que vai mexer com pesquisa, vale a pena ler sobre os vieses para não incorrer em viés para ter problema. E um dos efeitos da randomização é você evitar qualquer viés, né? Aqui os estudos comparativos para que serve, né? Ensaio clínico, ele é melhor evidência, ele é o mais caro, o mais demorado, serve para terapêutica. Por isso, gente, que era muito complicado você ter ensaio clínico randomizado para determinadas alternativas de tratamento para o COVID. Porque é caro, é demorado, difícil de fazer, tem que pensar, não vale a experiência do médico que é prefeito da cidade interior de não sei o quê, que fez o tratamento do seu nome. Não funciona assim, não funciona assim. Né? E sabe o que a ciência acha dessa discussão que às vezes a gente tem? Nada. Ela vai continuar imparcial. Né? Isso aqui é uma coisa bacana disso. Daqui a uns 15 anos, a gente vai olhar com muita tristeza, muita besteira que foi falada nessa época. Aqui, eu não vou, acho que pelo tempo, eu vou pular isso daqui, mas acho que é interessante, o Álvaro Avezum, eu fiz um curso de medicina baseada em evidência e revisão sistemática, inclusive a tese da Cristiane Rolim, que eu orientei, é de revisão sistemática pela Cochrane, e era o Álvaro Avezum que era... Não era o Álvaro Avezum, era... Bom, era feito na Escola Paulista, eu esqueci o nome do primeiro... Me sumiu o nome do organizador lá. O Álvaro Avezum atualmente é o coordenador
do Dante Pazanese e foi coordenador de pesquisa clínica do Einstein, e fez uma coisa muito interessante. Isso aqui serve para a hipertensão arterial, mas serve, na verdade, para tudo, né? Eu coloquei aqui os 10 mandamentos, né? Segui por completo, mas assim, a decisão clínica deve ser baseada, o sétimo aqui, decisão clínica deve ser baseada em desfechos clinicamente relevantes e não em desfechos substitutos. O que ele quis fazer isso? No texto ele explicava lá, né? Que, na verdade, você não é para pegar determinados parâmetros e aquilo lá seu desfecho, ou seja, abaixou mais a pressão arterial ou não abaixou mais a pressão arterial. No caso aqui viveu mais ou não viveu mais, morreu mais ou não morreu mais, né? E talvez, quando eu li isso, eu pensei assim, talvez a gente devesse fazer nossa meia-culpa. A gente fica se esforçando, abaixou mais 2 milímetros de mercúrio a pressão ou não abaixou mais 2 milímetros de mercúrio da pressão? Talvez nossos desfechos melhores sejam campo visual e qualidade de vida, né? Então, nosso tratamento ele não é para baixar a pressão só, é para não ficar cego, é para ter qualidade de vida. E para isso daí a gente vê com campo visual, é com OCT, e ninguém faz isso para terapêutica, né? A gente vê, abaixou mais a pressão, não abaixou mais a pressão. Então, vale isso aqui para nós fazer a nossa meia-culpa, né? Falar do Consort. O Consort, nesse pouco tempo que eu vou ter, o Consort é literalmente um fill the blanks. Tem um checklist ainda, tá? Então, assim, até para o título. E tem no Consort uma coisa específica para cada item. Por exemplo, tem um Consort, um pedacinho do Consort só sobre o resumo. Então, assim, siga o que o Consort está falando, que só vai ter felicidade. Quem está fazendo ensaio clínico randomizado não vai sofrer. Além do que, se você falar assim, eu quero agora mostrar a minha veia política, eu não vou seguir o Consort, eu não vou seguir as regras, eu vou escrever como eu acho que deve ser escrito. E mostra para sua mãe, né? Porque só ela vai ler, porque ninguém não vai ser publicado em lugar nenhum. Para publicar ensaio clínico randomizado, tem que seguir as regras do Consort. Então, aqui, quando você vai escrever, é seguir certinho cada coisa dessa, que aí não tem muito erro, né? Então, aqui, por exemplo, título e resumo, identificação como ensaio clínico randomizado. No título, você tem que escrever isso no título. Por quê? Porque ensaio clínico randomizado é matéria-prima de revisão sistemática. Não tem que fazer o cara da revisão sistemática sofrer para achar onde está. Então, você tenta fazer isso da forma mais fácil possível. Tanto que você vê que todo ensaio clínico randomizado está escrito assim, a comparação do não sei o quê com não sei o quê, ensaio clínico randomizado. Né? Para diferenciar, inclusive, daquilo que não é ensaio clínico randomizado e também está comparando uma coisa com a outra. Né? Resumo estruturado, como eu comentei, tem um Consort só para resumo, né? E aqui o Consort, eu peguei um exemplo aqui, o Consort para resumo. Então, você vai publicar um ensaio clínico randomizado, olha aqui, ó, siga a regra certinha aqui, que não tem como errar, né? E você vai escrever, de novo, como eu comentei antes, que esse seu estudo seguiu as regras do Consort. Você vai mandar para a FAPESP um pedido de ensaio clínico randomizado, vai falar que seguiu as regras do Consort, que vai seguir as regras do Consort. Por quê? Porque tem coisas da regra do Consort que antecede a escrita do artigo em si. Eu vou tentar mostrar aqui. Ó. Aqui mostrando cada item específico, como é que vai ser a introdução, como é que vai ser a metodologia, a descrição, como é que foi o modelo de alocação, os critérios de elegibilidade. O desenho também segue um roteiro básico. Né? Aqui vai explicando cada pedacinho. Quero só os desfechos, a forma como é analisado o desfecho, o tamanho da amostra, tem que ser colocado como foi feito o cálculo do tamanho da amostra. A randomização, isso também serve para quem está fazendo uma revisão sistemática depois, ela tem que ser bem clara como foi feita a randomização e como foi feita a ocultação da alocação. Não basta falar como foi feita a randomização, mas como é que você mascarou a informação dessa alocação. O mascaramento aqui, como a gente já comentou. E tipos de... Aqui no Consort fala os tipos de mascaramento, né? Se é single blinded ou double blinded ou triple blinded, e você já colocar isso daqui. Existem algumas coisas
que vale a pena que você deixe cego para o seu estatístico. Se você for uma pessoa imaculada, é uma pessoa correta, uma pessoa que está querendo, não está torcendo para um lado nem para o outro, você quer só que a ciência se mostre da melhor forma possível, o estatístico é bom que ele também não saiba qual que é a droga A e qual que é a droga B. Tanto que vocês já viram um teste estatístico chama Tukey-HSD, que é um teste para comparações múltiplas. Sabe o que é esse HSD? Significa diferença honestamente significante. Porque você tem teste de comparação múltipla que é mais rigoroso e aquele que é mais complacente. Então, se você quiser que não tenha diferença, vai para o mais rigoroso. Se quiser que tenha uma diferença, vai para o mais complacente. Então, eu gosto do bom humor do Tukey, que ele falou, e é um dos, inclusive, os que a gente mais usa, né, para comparações múltiplas, uma avaliação de diferença honestamente significante, né? Aí a descrição do método estatístico. Então, para cada item do seu artigo, vai ter alguma coisa bem explicada de como você deve fazer. Fluxo participante, isso aqui é importante. O diagrama para ser recomendado. Eu vou tentar mostrar esse diagrama aqui. Olha o começo do diagrama. Quantos pacientes foram acessados para elegibilidade? Quantos pacientes foram incluídos? Quantos pacientes foram randomizados e para cada grupo? Quantos pacientes se perderam no caminho? Por que é importante isso? Se você perde muito um braço em relação ao outro, talvez não funcione, a droga não funciona. Quer dizer, você vai funcionar. Por isso que existe um negócio que estava lá nos 10 mandamentos do Álvaro Vezum, era lembrei o nome do chefe lá do negócio, Álvaro Atala, que era Álvaro também, que era o coordenador da Cochrane da Escola Paulista. Então, um dos mandamentos lá falava, inclusive, do intention to treat, que é você pode até fazer dois formatos de análise, mas sempre tem que ter com intenção de tratamento. Ou seja, a despeito de você ter perdido o paciente num braço, ele deve ser incluído. Ele deve ser feito a análise, mesmo que o paciente não tinha um compliance adequado, não usava a medicação direito, então vou excluir esse paciente. Imagina uma droga que você tem que usar, por exemplo, maconha para tratar glaucoma. Maconha para tratar glaucoma, você tem que fumar 3 vezes por dia, todos os dias. Todos os dias, 3 vezes por dia, para que aquilo lá tenha uma redução de pressão intraocular. Ou seja, ela é inviável, o paciente aí fica muito doidão e o paciente ainda vai ter câncer de pulmão, ele vai ter trocentas outras coisas ruins que a maconha eventualmente pode ter. Então, é difícil você ter uma pessoa que siga isso daqui de forma correta. Então, se você excluísse todo mundo, ficar só aquele grupo bem disciplinado que consegue fumar 3 vezes por dia, todos os dias, e você excluísse os 80% que não conseguiu fazer isso, você vai chegar à conclusão de que é uma beleza. Então, funciona, porque a gente excluiu aqueles pacientes que não funcionavam bem por falta de aderência ao tratamento, né? Então, a importância de colocar intention to treat. Voltando ao início desse gráfico, isso é uma das coisas que a gente não costuma fazer e para ensaio clínico precisa fazer. Os pacientes que foram abordados para entrar na pesquisa. Então, aqui, por exemplo, eu peguei do Eagle. 805 pacientes foram escolhidos, foram acessados para elegibilidade. 386 foram elegíveis. 386 decidiram não participar. E 419 foram elegidos e 419 foram randomizados. Por que isso aí é importante? Aqui ele está falando de uma população antes da randomização. Se você acha que seu estudo começou quando ele começou e não anotou esses dados, vai ficar um item faltante ali em cima que não segue as regras do consort. E como é que você vai explicar isso aí para a revista, né? Isso é complicado. Então, e além do que, quando você está caracterizando o impacto que tem o tratamento quando você tem as pessoas que escolhem não entrar nesse tratamento. Então, isso é uma informação bem interessante que a gente tem, que só tem nos ensaios clínicos randomizados, né? Os resultados têm também as suas características bem explícitas, né, no checklist do consort. E a discussão.
né? Limitação de estudo, você vê isso daí em todo o ciclo economizado, você tem limitação de estudo. Tem umas limitações que são sem pé nem cabeça, né? Você tem assim, o cara mandou um trabalho para a IOVS, e aí eu coloco como limitação que foram incluídos somente pacientes orientais. Tá, eu nunca vi americano mandar artigo para a IOVS colocar como limitação que só foram incluídos pacientes ocidentais. Mesmo porque tem muito mais oriental do que ocidental. Então, isso daí, na verdade, quem está com o dinheiro e a língua, ele acaba controlando algumas coisas, né? Mas, assim, tirando isso daí que é besteira, na verdade, eu acho que é politicamente errado, mas colocar as limitações do estudo é um jeito muito tranquilo de você já se prevenir quando você sabe que tem umas limitações, é melhor você colocar isso nas limitações do que o seu revisor ficar pedindo para você colocar. E aí você meio que esgota um pouco os argumentos do revisor, né? E interpretação, né? Na discussão, a validade do que você está fazendo é a interpretação. Olha que coisa bacana, você tem assim grande parte da sua discussão já escrita, é só responder essas perguntas, né? Deixa eu passar aqui. E aqui, para quem quiser, é o STARD. STARD é o mesmo consort, só que para diagnóstico. O STARD ele não é muito respeitado como consort, mas eu acho que quando você prepara isso daqui, vale muito a pena dar uma olhada, porque ele te facilita escrever. E o JAMA pede para você seguir essa regra, por exemplo. E a tendência seriam as revistas cada vez mais a deixar isso daí de forma uniforme, né? Aqui só mostrando como é que seria o mesmo gráfico do STARD para diagnóstico, tá? E era isso que tinha que passar. Eu estourei um pouquinho só meu tempo. Vou encerrar aqui. Ok. Muito bem, Augusto. Muito Joia. obrigado. Aula excelente. O professor Eduardo já está a posto ali. Eu só queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Augusto agora. Foi uma boa revisão, falou do Equator. Lembrar que vocês podem acessar, devem acessar o site, olhar lá todas as normas, não é só o consórcio que está lá, como ele disse, né? Existem outras. E se fizer a tarefa de casa, isso vai facilitar muito a vida de todo mundo. O próprio Arquivos Brasileiros, ele já indica alguns dessas padronizações nas próprias instruções aos autores, né? Assim como outras revistas, igual o Augusto disse. Muito bem. Vamos aguardar só 2 minutinhos, ver se alguém faz alguma pergunta no chat, senão a gente já começa, Eduardo. Vou fazer uma propaganda no livro bom para o Eduardo ler. Ó, Eduardo. Tá ao contrário para você? Não, tá Não, tá certo. claríssimo, doutor Augusto. Tá. Você é uma mente brilhante. Só de te Novo ouvir eu já iluminismo. aprendo muito. Novo iluminismo. Você é iluminado, viu? É uma Steven Pinker. enciclopédia. O outro ficou velho. O outro ficou velho demais. Boa, É o Jaitão. livro que eu... Muito bem, vamos aguardar. Se tiver alguma pergunta, eu tento responder no final, mas não teve nenhuma, então vou dar andamento por causa do horário. Bom, professor Eduardo Rocha, boa noite, muito obrigado pela participação. O professor Eduardo é professor titular da Universidade de São Paulo, junto à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fez seu doutorado, me corrija, desculpa se não está correto, doutorado na Unicamp, seu pós-doutorado no Skepins, por duas vezes 2 pós-doutorados, né, um sabático no final, mas no Skepins, junto a Harvard, e outro no NIH, agora mais recente, e é uma das pessoas, talvez um pesquisador mais influente em olho seco da América Latina. Então, é um prazer estar com ele, que além de tudo isso é o atual editor-chefe do Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, e por isso e por outras tem tanta experiência no que ele vai falar. Eduardo, obrigado por ter podido estar aqui com a gente num feriadão. Pode começar. Eu que agradeço, professor Jaiter, parabenizo pela organização, pelas palavras de boas-vindas aí. Então, a ideia é simples, né?
Jaiter pediu para falar do artigo científico do ponto de vista do editor. E o Augusto explicou como as coisas têm que ser, então tá feito, né? Vocês mandam os artigos e o editor aceita. Bom, esse é um assunto recorrente, né? Acho que todo editor ele tem um editorial, tem alguma aula nesse assunto, tá bem? Há algum tempo, acho que a gente é chamado a falar disso. A ideia é que nós, no mundo acadêmico, somos medidos, captação de recursos, eficiência no trabalho, etc., pelo nível e pela qualidade das nossas publicações. Então, quem está do outro lado também está tentando publicar, também está revisando, também está sofrendo as mesmas pressões. Então, eu falo como alguém, né, que de vez em quando precisa ser árbitro e de vez em quando, muitas vezes, também está na pressão, né, de ter as suas boas ideias, como Augusto disse, são fartas, sendo reconhecidas, né? Eu vou assumir aqui com vocês que alguns desses conceitos já são conhecidos, né? Quer dizer, publicação é o produto final, né? Seja da tese, seja do pós-doc, seja da trajetória acadêmica do professor, e que a visibilidade dela é medida pelo fator de impacto, ou seja, a reputação da revista, pelos altmetrics, que são identificados como as repercussões no dia a dia, seja na imprensa leiga, seja na resolução de problemas, e seja no impacto acumulado, chamado fator H. Isso produz os rótulos, né, que a CAPES usa para identificar as boas revistas, os bons programas de pós-graduação, e assim também conceder mais ou menos recursos, né, a distribuição das fatias da torta. E como existem mais artigos ou mais manuscritos do que lugar nas revistas e do que paciência do processo para tentar ajustá-los às revistas, seja do lado do autor, seja do lado do revisor, existem também, né, as revistas predatórias, as revistas que por dinheiro não fazem muita questão de refinar o processo editorial, aceitam desde que o pagamento seja em dia. Então, esse já é um cuidado, né? A qualidade é medida, mas existem aproveitadores também nesse mercado, tá bom? Toda vez que a gente recebe qualquer manuscrito, né, são muitos, a gente sabe que tudo isso passou por um processo longo de planejamento, que envolveu um monte de gente, que envolveu sorte e azar, que envolveu escolhas, e não é um processo rápido nem simples, né? Então, um artigo científico demora para ser gestado. Muito do que eu vou falar aqui, isso é parte dessa experiência acumulada, né? Eu sou companheiro tanto do Augusto como do Jaiter, na editoria dos arquivos brasileiros. Como o Jaiter bem colocou, é um cargo arriscado, uma cadeira quente. Hoje estou editor-chefe, né? Mas a gente sabe que, assim como técnico de futebol, etc., isso pode mudar. A visão hoje de quem está do lado da revista, maioria das revistas, né? As revistas são procuradas mais pelo que elas produzem de artigo original, tá bom? Uma revista tem editoriais, às vezes tem uma página de lançamento de livros, tem cartas, né, relatos de caso, etc. Mas o que move na hora da visibilidade é o artigo original. E aí, olhando para alguns fatos, por exemplo, aqui utilizando a nossa revista, os acessos são de grande monta, né? São da casa dos milhares. O que mais é acessado, né, é a forma mais rápida, a forma da internet, o HTML também é a forma mais rapidamente medida. E no caso, né, como o Paranhos falou, existe, né, um regionalismo. No caso da nossa revista, ela é mais
produzida, mais lida aqui no Brasil. Mas nós temos uma bússola, né, ou uma régua que fica medindo o quanto ela repercute mundo afora. Quanto mais internacional, mais escuro fica esse mapa, ou seja, na difusão dos trabalhos. E aqui vem um aspecto que nos interessa, né? Quer dizer, as citações externas têm que andar fora da revista, né? Isso é saudável, né? Que ela seja vista por outros. E a área sob a curva dos artigos que são citáveis tem que ter uma boa repercussão sobre os artigos que, na verdade, acabam sendo citados. Então, para os arquivos brasileiros, na verdade, nós temos uma montanha de artigos que poderiam ser citados, isso são dados até 2015, isso nós tentamos todo dia melhorar, vou falar das nossas agonias também. Nós temos que uma faixa pequena deles tem imediatamente citações. O ideal é que muito fosse citado logo, como, por exemplo, acontece com as revistas que a gente vai mencionar para vocês escolherem inicialmente, que são as revistas de grande impacto, de alta repercussão, que são, obviamente, procuradas quando a gente tem as melhores observações científicas. Métricas alternativas é a imprensa, é a gente encaminhando o artigo para o nosso grupo de revista, né, mandando para a família, falou, gente, foi publicado, etc. Então, são as mídias sociais e tudo mais que também é possível de ser registrado como repercussão do artigo. Agora vamos falar, então, do que faz o seu artigo ser bem recebido pela revista, né? Primeiro exercício, quando a gente observa as pessoas de alto desempenho em escrita e publicação, eles são ávidos leitores, tá bem? Isso ajuda a apreender a linguagem, ter críticas sobre o que tem na mão, se é um conhecimento válido a ser trabalhado ou não, e essas pessoas, em geral, estão sempre escrevendo, sempre tirando o melhor das observações que fazem no dia a dia da clínica, então são produtores de relatos de caso, procuram acoplar relatos de caso a revisões mais profundas e também tiram daí perguntas interessantes para fazerem artigos originais. E muitos desses, já no início, passam a ser revisores, que aí da ideia também, né, do que está sendo produzido antes disso chegar à revista e da senso crítico, né? Você vai ler um artigo que não está maduro e vai observar também aprendendo com a falha dos outros. Bom, para ter um artigo bem recebido pela revista, conheça as orientações para os autores, né? Muita gente fala, olha, elas são enfadonhas. Hoje mesmo estava mandando um artigo para uma revista, isso me tomou horas. Algumas vezes no passado isso já tomou dias, mas isso tem dois aspectos, né? Um é que a revista, a maioria delas, é um campo aberto. Ela está pronta para ficar recebendo coisas o tempo todo. Então, quanto mais maduro chegar o trabalho, mais pronto para que ele seja publicado, menos atraso, menos problemas, o que é chamado na pós-edição, né? Depois que você, autor, recebe aquela carta, foi aceito, a gente vai ter em relação à produção desse artigo. Então, a gente pede, exige que siga as regras. Nas regras estão lá alguns aspectos interessantes também, que são as regulamentações. Ou seja, a gente está afirmando uma série de compromissos, ética, originalidade e etc., e que, se em algum momento isso for contestado lá na frente, a revista tem uma declaração, não, o indivíduo falou, puxa, eu não me dei conta, eu não sabia, etc. Então, elas estão lá mesmo como afirmações prévias, né, de ter seguido muitas dessas regras que vocês estão observando aqui no curso de metodologia. Um outro aspecto é que em algum momento você fala, puxa, eu tenho realmente uma mensagem a passar.
E essa mensagem tem que ser passada, então, com clareza e concisão. Muita gente quer publicar o trabalho do doutorado, o trabalho da tese, mas essa é uma trajetória longa, é uma trajetória de aprendizado e tem, infelizmente, uma série de coisas que precisam ser deixadas para trás, que não tem interesse e que não fazem parte de um que os autores chamam, né, uma contação de uma história. Então, para resumir um pouco desses protocolos que o Augusto comentou, e é bom que vocês conheçam e sigam a fundo, né, o Strobe, o Consors, etc., nós estamos contando aqui que um trabalho a gente espera que a introdução seja a alma dele, né? Quer dizer, o que fez isso passar para a vida, né? Por que fazer esse trabalho? Né? O método seja aquilo que permite ele ser reproduzido, né? Seja na natureza, seja em laboratório, é o DNA, é o que foi feito, claramente o que foi feito. O resultado é o corpo disso tudo, é o que foi encontrado, é a matéria, né? É o que se materializou como ciência ali. E a discussão são essas coisas que nós vamos deixar para frente. Olha, as perguntas não respondidas, as repercussões, o que mais isso pode derivar, né? Se é um estudo de fisiopatologia, isso vai derivar numa terapêutica, se é um estudo epidemiológico, isso vai derivar em prevenção. Então, o que de fato isso significa? E aí, a gente precisa ter essa impressão, né? Muitas vezes a gente quer entregar um boneco carregado, robusto, 400 páginas, será que está bom? Será que expressa o meu cabedal acadêmico? Mas, na verdade, clareza, concisão, fazendo com que haja nisso tudo a completude e a correção, facilitam e é muito melhor recebido. Recentemente, a revista me devolveu um trabalho, agora falando como autor, olha, o seu trabalho está com 4.400 palavras, o nosso limite é 3.500. Eu falei, bom, não vai dar, né? Porque foi uma dureza conseguir pôr 4.400 palavras, imagina se eu consigo cortar alguma, né? E de 80 referências, isso passou a 50, e o corpo do trabalho de 4.000 e tantas passou sim a 3.500. Então, é possível ser claro, ser conciso, falar com completude e ser correto. O ser correto, que eu digo, é seguir a formatação, é não deixar que o revisor, porque isso acabar não vão deixar chegar ao leitor final, o indivíduo fique caçando falhas, sejam gramaticais, sejam incoerências no texto, repetições, quer dizer, ele não quer procurar isso, ele quer um texto limpo, coerente. Então, na estética, ela é importante na escolha dos artigos, seguir as normas da revista, tá bem? A gente tem, no inglês, uma série de características. Palavras e frases o mais simples possível. Tá? No inglês, a minha filha, os filhos de alguns colegas estudaram fora, eles têm muito forte que a frase é uma unidade de comunicação. Tem que ter um pensamento e ponto. No português, nós trabalhamos muito com os conectores, um comentário entre aspas que vai no meio do assunto e que segue. Isso não pertence muito à língua anglo-saxônica e isso causa ruído, causa estranheza, né? Que haja entre aspas, entre parênteses, frases entre pontos e vírgulas. E uma maneira de evitar isso olhe para o tamanho do parágrafo. Se ele está muito longo, provavelmente ele não é uma unidade de pensamento. Ele está carregando mais coisas. Advérbios ficam mudando, né, o sentido da ação. Então, carregam, né, permitem que se comece a conectar pensamentos independentes. Então, evitar os advérbios. E nós aqui evitar os falsos cognatos, né? Muitas vezes a gente está lá falando o maior inglês do mundo, assim como o espanhol, né? Todos somos fluentes nesses dois idiomas e estamos, na verdade,
utilizando falsas palavras que não têm sentido algum para os nossos interlocutores. Então, a proposta do artigo, no final de tudo isso, gente, deve ser contar uma boa história. Tá? É isso que se espera. Na verdade, nós não queremos, né, nenhum editor, nenhum leitor, no final das contas, quer um relato profundo e detalhado. Puxa, eu vim entrando e o paciente me cutucou, eu estava levando os dados laboratoriais para guardar no freezer, tropecei, caiu, quebrou 10 frascos. Isso não pertence, na verdade, ao artigo. Tá? Uma hora eu escrevi um livro, né? Minha vida, como foi minha vida em pesquisa, etc., serve, mas no artigo científico o roteiro é bem mais simples, né? Como eu disse, introdução, métodos, resultado e discussão. E, de preferência, uma boa história. Eu trago esse como exemplo, teriam alguns, né, em que o próprio título já é muito revelador. Júlio Ferrari, eu sempre que encontro ele, falava, mas olha, aqui, beleza, esse é um novo renascentista, né, não um novo iluminista, como o Paranhos recomendou para nós aqui. Mas o título simples, claro e que entrega, na verdade, quem quiser ler o artigo, nervos e neovasos inibem-se entre si na córnea. Ou seja, a conclusão é uma só. Onde você encontrar neovasos na córnea, não existem nervos. Essa é uma córnea hipoestésica, uma córnea com propensão a ter lesão neurotrófica. E vice-versa, a córnea bem inervada não tem isso. Então, trate de saber o porquê não está lá ou trazer de volta. Uma ideia bonita, ele fez os dois lados da questão, contou essa história e pronto, limpo e direto. Tem uma ideia boa para contar, uma história direta, então vamos escolher a melhor revista do mercado, tá bem? A ideia, a melhor revista tem que ter um excelente impacto, de preferência ela ser lida por mais do que o nosso grupo, multidisciplinar, ser rápida, né? Nós não temos a vida toda para provar que somos geniais. De preferência, fique de olho, as melhores revistas, na verdade, não devem ter custos, né? Grande parte da ciência é paga pelos governos, e aí a gente pagar de novo para publicar e depois pagar para ler, porque na verdade as bibliotecas científicas acham que isso, na verdade, é um ciclo nada virtuoso. A revista Seja Ética tem um grande acesso, de preferência gratuito, por leitura, uma estrutura sólida e interesse e foco nesse trabalho que a gente quer colocar. Eu pretensiosamente coloquei aqui uma hierarquia. Provavelmente as nossas melhores ideias, né, devem estar no New England, no Science, na Nature ou no Lancet, que são as melhores. Existe uma segunda divisão muitíssimo respeitada, porque também são revistas de interesse geral na área de ciências da saúde, o JAMA, o JCI, tem algumas outras, se a gente pender para um lado mais experimental ou não, como JBC, Journal of Biological Chemistry, etc. E existem revistas ótimas de área, né? Nós temos na nossa, por exemplo, Ophthalmology, a IOVS, Survey para as revisões, etc. E depois as intermediárias, ou que saem para as áreas mais específicas, Journal Cornea, Glaucoma, etc. Ou as regionais, o Japanese, o próprio ABO e a turma toda que está aí, o European, etc., lutando nessas categorias. Mas logo atrás, comendo forte, tem as predatórias, chegando no seu e-mail, convidando, porque tem um assunto temático, que são $5.000, etc. Essas revistas, na verdade, são numa roda à busca de recursos, de dinheiro, não necessariamente de reputação acadêmica e cuidado, né? Cuidado por causa disso, quer dizer, nos passos da publicação é como se estivéssemos lapidando diamantes. Uma hora nós temos, né, uma boa pedra, um bom material, a revisão nada mais é do que uma esgrima, a gente costuma fazer essa analogia, temos
um indivíduo que anonimamente é nada mais do que um indivíduo que também está nessa mesma condição que nós, revisor, autor, competindo também para ter suas melhores ideias aceitas e, finalmente, o aceite do nosso trabalho, a comemoração, né? Eu deixei a garrafa de champanhe. Nós tínhamos uma professora, Aileen Gibson, que tinha no laboratório dela, no Escape Anxiety Research, uma estante, né? Eu vi a bela estante do Augusto, aí agora há pouco, ela tinha uma estante cheia de garrafas vazias de champanhe. Então, quem entrava no laboratório, dava uma olhada e perguntava: o que são essas garrafas? Então, cada vez que a gente tem um trabalho aceito, a gente para a atividade aquele dia, abre o champanhe, distribui aqui entre quem aparece, e aí a garrafa fica para contar a história daquele percurso, daquele projeto, daquele trabalho exitoso e tudo mais, tá bem? Então, é isso. Muitas vezes a preparação, a lapidação nos dá uma pedra mais bonita, isso depende de várias condições, recursos, a ideia ter sido boa, o grupo se empenhou, se foi comprometido, etc. E às vezes não, mas o melhor é que uma vez também perguntado para o editor do OVS, né, um autor, falou: escuta, é verdade que vocês têm duas cartas padrão lá? É o aceito e o rejeito? Não, nós temos, ele na época, acho que ele falou, nós temos acho que umas 5, 6, 7 padrões de carta, né? E na verdade isso ficou meio padronizado, né? Então, raramente nós vamos utilizar o aceite direto, tá? Isso pouco acontece. Olha, precisa de alguns detalhes, o minor revision, né? Algumas coisas precisam ser revistas, costuma acontecer. Uma revisão detalhada, né? Uma revisão robusta, olha, estou mandando a mensagem, me interesso pelo seu trabalho, mas eu preciso que você esclareça algumas questões ou eventualmente traga mais detalhes e se empenhe um pouco mais. Eu não gosto muito do reject submit, ele é uma opção, mas isso significa, olha, eu estou te devolvendo, mas se você fizer milagre, você vai ter que passar por todo aquele processo de novo, de resubmissão, que é penoso, e eu sei que é. Então, acho que aqui, quando as condições não são boas, não são favoráveis, infelizmente, a decisão acaba sendo por rejeitar. Rejeitar por quê? Porque, na verdade, no espaço delimitado por uma revista, cabem hoje, e eu estou falando números que eu acho que são otimistas, 20% dos trabalhos, ou seja, qualquer revista das intermediárias para cima está recebendo uma oferta de 100 manuscritos para cada 10 que ela consegue de verdade publicar, 10 ou 20. Tá? Eu acredito que esse número, dada a pandemia, alguma coisa aconteceu, mas ela deve estar em torno de 10. Ou seja, ela precisa se preocupar com o fechamento, ela precisa se preocupar com a ideia não perecer durante o processo de revisão, e então que a originalidade tenha também um aspecto de otimização, de rapidez. Então, algumas vezes, rejeitar é mais justo, mais honesto com os leitores, com os autores, com os revisores. Como eu comparei com diamantes, né, eu digo para vocês, olha, não se envolvam com má ciência, né? Quer dizer, os diamantes, na verdade, são para sempre, os nossos artigos publicados são para sempre. Então, o professor Alei falava muito isso, o revisor é um anjo, né? É um autor anônimo, um autor que está cuidando para que nós não tenhamos problemas de ter um artigo que, uma vez perenizado, eternizado no mundo científico, guarda problemas, sejam eles de construção da ideia, de coleta de dados, de lidar com eticamente com pacientes e assim por diante. Tá bem? Então, vale a pena que a gente tenha cautela e não pressa, não contar números, porque isso pode ser uma contagem ineficaz no futuro. O erro fatal, o maior erro, é não persistir. Tá? Então, nós vamos melhorar a nossa escrita, nós vamos ter boas ideias ao longo do processo científico, da carreira acadêmica, e a pior coisa é falar: olha, eu tinha uma ideia, não gerou muitos dados, hoje está lá numa gaveta,
Não, deve ter um caminho melhor para um trabalho como esse, seja ele ser condensado numa carta, num relato, voltar para a bancada, voltar para a coleta de dados, mas jamais, né, abandonar a ideia sem levá-la adiante. Como editor, meus compromissos, né, os compromissos dos colegas dessas e de outras revistas, não só na BO, é pontualidade na publicação. Nós precisamos estar andando par e passo com o mais novo da ciência. Tem um fluxo de artigos de qualidade, vocês não vão acreditar, mas já houve um passado, né, o professor Sérgio Ferreira, de Ribeirão, que era conhecido por ter feito as pesquisas que originaram, né, fundamentaram um antihipertensivo famoso, o enalapril, o captopril. Ele disse que uma vez na Inglaterra, numa conversa do editor com o chefe do laboratório, ele moço ainda, fazendo os estudos de pós-doc, fellow, alguma coisa assim, o editor falou pro esse chefe dele, falou, estou preocupado, porque eu estou aqui na editoria, e era uma boa revista, não me engano agora se era o British Journal ou o Lancet, alguma dessas, estou preocupado porque está chegando a época do fechamento, eu não tenho artigos suficientes. Você não teria alguma coisa para me ajudar a fazer o fechamento aí, né? Um encaixe, assim, parece, né, aqueles jornais diários e tal. Olha, eu acho que esse menino aqui, o Sérgio, ele estava com alguma coisa, eu vi ele escrevendo e mandou o manuscrito e foi otimizado, né? Foi rapidamente aceito, né? Então, isso já aconteceu no passado. Hoje, o mercado se favorece mais as revistas que acabam tendo muita oferta de trabalhos e tendo que trabalhar arduamente para escolher com justiça. Nós temos compromisso com internacionalização, né? Não adianta termos muito espaço para os autores nacionais se eles não são lidos lá fora, então a gente abrindo para revisores e autores externos, nós estamos também oferecendo o portfólio das revistas nacionais para os leitores internacionais, e assim citações, repercussões, etc. Nós estamos sempre trabalhando para elevar o índice de impacto, a gente sabe que isso é um fator de decisão para os bons trabalhos, então autores escolhem revistas de bom impacto e nada melhor do que estar entre os bons, e acompanhar também os impactos não acadêmicos, né? Ou seja, as repercussões nas outras mídias dos artigos. Algumas coisas que a gente já ouviu, né, de outros editores, né, e acaba de vez em quando repetindo, olha, se não está bom, não está maduro, a linguagem não está clara, esse artigo é imenso, cheio de falhas metodológicas, uma mensagem não clara, vamos dizer isso rapidamente para o autor. É melhor que ele volte a trabalhar nisso e tenha chances do que a gente ficar degladiando com ele, mostrando ponto a ponto, vai e volta, etc. Agora, se nós temos um bom artigo, em vez daquele aceite imediato, olha, vamos aceitar devagar. Então, a gente teve um colega editor que tinha esse mantra, rejeite rápido o que não vai ter condições, aceite devagar o que tem bom potencial. Né? Vou falar em potencial, tem um outro professor, editor de muitas décadas de uma revista de boa reputação, que ele tinha uma brincadeira, né? Ele dizia quando ia tentar se desvencilhar de um artigo que não tinha condições, ele, né, para deixar o autor um pouco menos triste, ele falou: o seu artigo tem partes originais e boas. O problema é que as boas não são originais e as originais não são boas. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês o ABO, uma revista que tem continuidade de publicação de mais de 80 anos, tem todos os registros altimétricos, o indivíduo, nesse momento, no Japão, pode baixar qualquer um dos artigos que foram aceitos e publicados nesses 80 anos, nem em qualquer lugar do mundo, ela é gratuita para os autores e para os revisores, e você tendo seu artigo aceito, você pode não só baixar o PDF em qualquer mídia, nem em qualquer equipamento, como pode compartilhar nas redes sociais com os familiares, com o seu grupo de revista, com os colegas que participaram do estudo. Esses são só alguns exemplos das otimizações que são feitas hoje em dia, não só por nós, como pelas grandes revistas. Para concluir, gente,
a minha lição, né, ou mensagens para casa são, olha, trabalhe sempre para o artigo que você vá se orgulhar e defendê-lo de cabeça erguida, né? A vida científica não é fácil, principalmente quando você tem um grande achado, né? Achados grandes mexem com os dogmas, com o conhecimento cristalizado, e aí é bem melhor que a gente tenha feito um bom trabalho, porque aí é mais fácil de defendê-lo. Sempre um trabalho com achados exuberantes vai provocar cismas e algumas movimentações. O artigo continuará sendo seu depois de publicado, tá bom? Então, essa perenização, né, os diamantes continuam sendo para sempre. Não deixe ele na gaveta. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito bem, professor Eduardo. Ótima aula. Sempre bom ouvir de você a sua experiência. Eu acho que o Arquivos é um dos primeiros não, mas tá na vanguarda aí dos que estão usando o acesso por essas outras mídias sociais, né? Muito legal já ter debaixo do artigo o link ali para faltou do Instagram, mas tá valendo. Vamos trabalhar. O autor é um incansável, né? Ele está sempre... Eduardo, nós temos duas perguntas aqui, tá? Da Patrícia Guedes, alguma recomendação em relação ao número de referências bibliográficas consultadas? Eu não sei se aqui ela quis dizer, né, se a Patrícia quiser escrever novamente, se é consultada para escrever um artigo ou se provavelmente ela quis dizer número de referências que você pode usar no final na sua lista de referências, quer dizer, se existe limite para isso. Uhum. Posso responder? Você quer falar outro? Não, pode falar. Então, Patrícia e quem mais estiver ouvindo, agora, como orientador, eu sugiro sempre para o meu pessoal, falo assim, olha, esteja em mente que você está escrevendo o artigo desde que você ingressa na pós, desde que você começa essa atividade. Então, a gente procura o que antigamente era um fichário escrito, que era o seu referencial teórico. Puxa, eu li um artigo, vou deixar um comentário aqui. Olha, eu li um artigo que tem uma metodologia importante ou me fez refletir sobre alguma coisa que eu vou usar na discussão. Esteja sempre lendo, esteja sempre anotando, esteja sempre jogando isso em algum momento no seu manuscrito. Mas, ao final, ao submeter o seu manuscrito, procure ser honesto. Quer dizer, eu tenho sempre muita vontade de homenagear queridos professores, gente que me abriu portas, ou às vezes de mostrar a riqueza, né, do meu material, mas não dá, tá bom? Então, autocitações, citações promocionais, puxa, eu acho que esse artigo vai cair para o Paranhos revisar, então eu vou pôr uns 5 artigos dele entre as citações, e isso vai deixar ele muito mais calmo na hora de ver os defeitos do meu consorte e tal, não é legal. Então, concisão também, olha, esse é o creme do creme, isso é o que eu realmente indico, né, como suporte das minhas conclusões. Lógico que o melhor achado científico do mundo, não sei se foi bíblico, hoje o Paranhos está acho que pelo feriado, não tinha referência nenhuma, foi um achado que veio do nada, né? O Big Bang, né? Por onde você vai achar uma referência de volta? Começou ali, né? Então, poucas, em geral, ser cuidadoso com relação a isso. Muitas vezes eu sou obrigado a reduzir, né? E como eu disse, um artigo meu de mais de 70 baixou para 50 para caber no formato. Então, afinal, procure as que realmente importam. Procure os artigos originais. Evite usar como suporte para o seu embasamento, para a sua fundamentação teórica, artigos de revisão, que em geral englobam e arredondam muitos dos problemas das teorias, né? O artigo original é a melhor fonte de embasamento para a sua discussão, para o seu método e para a sua justificativa na introdução. Muito bem. E só uma parte aqui, completando um pouquinho, dependendo do formato do teu artigo e dependendo da revista,
isso vai ter diferença na instrução aos autores. Então, você buscando, de novo, o que o Eduardo disse, as instruções dos autores, dependendo do formato do seu artigo, você pode ter uma limitação grande, como, por exemplo, alguns artigos nos Short Communications e algumas revistas limitam para 10, outros limitam para 6, outros limitam para 5 artigos na sua lista de referência final. Né? Tem uma nova pergunta, mais uma pergunta, Eduardo, para você. Professor Eduardo, tem peso para o currículo ser revisor? Essa é boa. Boa. Eu não sei, acho que eu não fui claro com o Paranhos, né? A palestra dele foi... ninguém questionou porque ele é bravo, porque realmente eu preciso melhorar minha clareza. Mas o revisor é uma grande questão. Nós já tivemos um modelo que a gente homenageava os revisores ao final. Então, procurando o currículo Lattes, outras formas de se colocar no mundo acadêmico, tem um lugar lá que fala assim, você pratica atividades de cultura e extensão, você tem relações com a revista, então é interessante, né? Deixa o indivíduo melhor relacionado, fala assim, olha, eu reviso para 20 revistas, né? Eu sou revisor do New England, de revistas de prestígio, eu sou revisor, etc. E isso acabava não sendo verificado. Um estudo recente do PLOS ONE deu uma ideia do tão difícil que é esse cenário, que ele mostrou que dos autores efetivos que publicaram em um determinado período, só 15% deles aceitaram revisar. Ou seja, o espectro de revisores é muito pequeno. Então, um indivíduo me escreve falando, meu trabalho está demorando para ser avaliado. Eu falo assim, mas aqueles 5 que eu pedi para você revisar nesses 50 anos, você ou deixou lá na gaveta, bom, então a gente tem uma certa visão dessas. Quem mais reclama de rapidez é o que menos tem tempo para ajudar no processo todo. Mas isso são só lamentos de editor. Recentemente, uma ferramenta interessante chamada Publon, que agora se acoplou ao Web of Science, o Clarivate Analytics, ele dá um perfil público, e aí isso também é acessado, utilizado, que mostra que você foi revisor de tais e tais revistas, com tal e tal frequência, em tais e tais temas, sem, obviamente, abrir o anonimato de que artigo, e qual foi o desfecho do artigo, e etc. Publon, é bom que se inscrever nele e ser um membro, assim como do Google Academics e dessas outras, o ORCID e etc., são parte, né, do ferramental científico. Depois, se vocês quiserem, eu escrevo aqui no chat. Eu não sei, se o Eduardo, se não está na Sucupira para você colocar, acho que tem um item lá que você é editor de revista, eu não sei qual que é o peso que eles estão dando para isso, mas você tem onde colocar. Se o professor da pós-graduação né? É um jeito bacana de perder amigo, né? Eu fui dos arquivos muitos anos e fui do Plus One, ainda sou da Plus One. Plus One é desumano, praticamente toda semana você recebe um artigo para distribuir. Você vai numa festa, o pessoal já não olha mais para você, porque ninguém mais quer receber artigo seu, né? E o que você está falando, eu tive uma nítida impressão, as pessoas que publicam muito, eles simplesmente recusam na hora mesmo, sem nenhum problema. E já tem umas revistas que você tem assim A Neuroscience me chamou para ser editor uma vez. Contei para os outros até, né? Sou editor da Neuroscience, né? Fui convidado para Neuroscience. Eu fui, você não foi, né? Aí eu cheguei em casa, recebi na hora de manhã cedo. Aí na hora do almoço eu falei assim, muito obrigado, eu aceito, não preciso mais não. O quê? Não, é que eles mandam para uns 20, aí os primeiros que aceitam já estão incluídos e todos já aceitam logo de cara. E o Zé Goiaba, que demorou muito para responder, eu só tenho essa história para contar, assim, que não teve nada. Então... Mas de história em história, se o Jaiter deixar nesses 2 minutos, tem 2 boas, né? Uma é quando as revistas começaram a cobrar para receber para revisão. Então, nós temos um colega muito respeitado, professoríssimo, encontramos ele numa sexta, ele falou, puxa, eu acho que agora vai na Nature, porque eles me pediram e mandaram um lugar para eu escrever, que por $100 ela entrava para revisão. Puxa, olha, $100 não é pouca coisa, então acho que agora vai. Aí, encontro o cara na segunda, no bandejão, falou, negaram. Era simplesmente um processo de otimização, e porque eles recebem
né, é um campo aberto, de novo, né? Todo mundo pode mandar alguma coisa, tentar Nature, porque não? Vai que um dia o editor está cochilando e tal. E aí, mas aí ele falou, olha, não, agora a gente vai pagar alguém para ser um gandula aqui, né? Vai ficar segurando e tal. Então essa foi uma. A outra, um bom jeito de perder amigo também, agora que o nosso amigo Paulo Schor está como membro da FAPESP, né? Quer dizer, agora ele, coitado, vai ter que começar a negar dinheiro para um monte de gente, para pesquisa e tudo, ele vai ficar com uma rede social bem mais enxuta. Está tendo uma live dele agora, começando às 8h pouco agora. Põe um quadro na sua parede, Eduardo. Tem nada na sua parede. Tem um porta-quadro só, tem um prego ali só, né? Minha mãe pinta, Vai estar na fazenda, viu? Eu tô na roça, né? Não deu. Minha mãe é pintora, viu, gente? O Eduardo comentou aqui, ele escreveu, né, desses vários indicadores, né, individuais aí de produção, e a CAPES agora, né, isso é importante porque nós temos alunos aqui, ela vai avaliar as pessoas, particularmente os orientadores, baseado no Scopus Author ID. Então, se vocês entrarem lá, quem já tem artigo publicado, provavelmente já vai ter os seus Scopus lá. E é muito interessante ver que tem um link lá para o Blons, e tem um link para o Work ID, tem um link para o Research ID também. Enfim, essa coisa está começando a ficar toda entrelaçada. Então, para quem tem interesse em construir um currículo, né, completando o que o Eduardo disse, talvez seja interessante trabalhar um pouco, gastar um pouco do seu tempo trabalhando, tirando o fato que ele disse muito bem, que isso gera uma experiência, um dos pilares de gerar experiência para conseguir as suas próprias publicações. Eu só queria encerrar, se o Augusto conseguir falar em 1 minuto, ou 2, tem um artigo recente, Augusto, agora de setembro de 2020, falando que os clinical trials, eu não comentei isso muito na minha aula, né? A sua aula foi muito boa, que completou várias coisas que eu tinha dito, que os artigos que têm financiamento de indústria farmacêutica, eles estão dando drive da direção dos estudos, das áreas de conhecimento, das linhas de ideias, não linhas de ideias, inclusive. Né? E eles fazem no final, na conclusão, um chamatório aí para que as entidades diversas, desde institucionais, governamentais, até outras que fazem financiamento, que comecem a olhar mais pelo lado das doenças, das necessidades da população, porque nem sempre os interesses de drogas, né, ou de novos approaches aí caminham nesse sentido. Nesse sentido, eu fico muito preocupado, né, e no Brasil não está muito diferente, de como a gente quando a gente tem uma boa ideia de um clinical trial, que porta bater, né? Não sei se você quer falar, eu sei que não tem porta para bater, mas não, em 2 minutos. Eu concordo demais com essa visão. A gente tem um problema sério, eu concordo com o Eduardo também, quanto a passar o chapéu na FAPESP e tudo, a gente tem um problema muito sério. O Eduardo, eu já conversei com ele a respeito disso, o Jaiter também participou de estudo meu recusado, né, Jaiter? Quer dizer, o estudo ele tinha um excelente, 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 um muito bom. Por causa do muito bom, ele não foi aceito. Aí a gente conseguiu reenviar, só que aí mudaram os avaliadores, aí a gente passava a ter excelente, 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 muito bom, e o muito bom era de outra pessoa que não era o muito bom da primeira vez. Aí depois de mais de 1 ano submetendo o trabalho, o dólar explodiu e o limite de pedir o que a gente precisava estourou, aí foi recusado porque tinha estourado. Só que não foi estourado quando a gente submeteu. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais a gente está passando o chapéu na indústria privada. Eu tenho 2 projetos que são financiados pela indústria privada. A indústria privada ela tem um interesse. A indústria privada que eu estou pedindo chapéu não é do meu pai, que talvez tivesse um interesse na minha ciência. Não, tem interesse objetivo. A gente tem agora um ensaio clínico randomizado, não posso citar o nome da indústria específica, que era um ensaio clínico randomizado com crossover, com washout no meio do estudo, super bem desenhado, modéstia zero, foi eu que desenhei, mas assim, de comparação que era super importante, eles estão com medo de fazer o projeto da forma como foi passado, e estão influenciando fortemente para ir por um outro caminho,
que a gente optou por não fazer, a não ser seguir do jeito que a gente está fazendo. Então, assim, a gente começa a ter que passar, como as empresas de fomento, então, no mesmo ano que a gente teve corte para pesquisa no CNPq, o governo federal construiu uma estatal para construir corveta. Então, o objetivo do governo federal não é promoção de pesquisa. E isso daí vai acabar a gente passando o chapéu na indústria privada, que tem outros interesses e que vai enviesar o nosso jeito de produzir. Como é que você vai fazer se você tem um laboratório para financiar as suas coisas? Primeiro que as coisas bacanas que a gente faz não é de interesse do laboratório. Então, eu concordo com você, isso está guiando as pesquisas de uma forma muito ruim. E o jeito certo para isso era investir muito mais em pesquisa no Brasil, como a gente investe. Ou então chamar o Paulo Shor para um jantar e ficar puxando o saco dele, para a vida da gente ficar um pouco mais fácil. Na verdade, eu acho que no Brasil é pior, mas esse cenário aí, o artigo fala do mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos. E os Estados Unidos também já está assim, né? É difícil fazer clinical trial com o apoio do NIH. Está bem difícil. Tá bom, gente. Muito obrigado. Não tem mais perguntas. Eu agradeço a todos, particularmente ao professor Augusto Barões e ao professor Eduardo Rocha pela presença hoje aqui, as excelentes aulas. A gente encerra essa parte do curso aqui e nós aguardamos, então, até sexta-feira, 23h59, o envio dessa avaliação para o e-mail da Sociedade Brasileira de Glaucoma. E reforço aqui que os alunos dos cursos, dos programas de pós-graduação receberão via e-mail um material para fazer uma avaliação complementar, ok? Os e-mails das secretarias respectivas. Sem mais, muito obrigado. Foi um prazer participar desse curso. O curso foi muito bom. Espero que no ano que vem a gente consiga fazer algo parecido ou incrementar o feito agora. Agradecer ao Barões por estar hospedando a gente e dando força nesse evento. Tá? Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado, Jaita. Falou, Eduardo. Valeu. Minha cachorrinha se pegou em você, Paranhos.